Você já percebeu como a vida, depois dos 50 anos, ganha um ritmo diferente? Os dias podem parecer mais silenciosos, mas as reflexões se tornam mais profundas. A juventude corre atrás de conquistas, status, velocidade. Mas quem já viveu meio século ou mais sabe, o verdadeiro valor está na paz, na clareza e na sabedoria que se constrói com o tempo. Muitos dizem que envelhecer é perder. Perder energia, perder pessoas, perder espaço. Mas a filosofia estoica nos convida a olhar por outra lente. E se, em vez de perder, estivermos ganhando? Ganhando discernimento, ganhando tempo para pensar com calma, ganhando liberdade para escolher o que realmente importa. Chegar aos 50 não é o fim de nada, é o início de um novo tipo de jornada. Uma jornada mais interior, mais essencial. E para essa travessia, precisamos de guias seguros. É aí que o estoicismo entra, uma filosofia milenar que não promete milagres, mas oferece ferramentas práticas para viver com mais equilíbrio, lucidez e serenidade. Ao longo da história, pensadores como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto enfrentaram tempos difíceis, guerras, perdas, doenças, e ainda assim cultivaram uma mente clara e um espírito forte. Eles entenderam que a vida é feita mais de como reagimos do que acontece conosco. E é exatamente isso que queremos compartilhar aqui com você. Este não é um vídeo sobre se tornar mais esperto do que os outros. É sobre se tornar mais sábio para si mesmo. É sobre tomar decisões com mais consciência, manter a calma diante das incertezas, enxergar além das emoções momentâneas e cultivar a leveza que só a maturidade pode oferecer. Se você sente que o mundo anda barulhento demais, apressado demais, superficial demais, talvez este seja o momento certo para desacelerar por dentro, para respirar com mais profundidade, para viver com mais intenção. Então fique comigo até o fim. Hoje, vamos explorar juntos 9 lições estoicas que podem transformar a forma como você encara cada dia. Não com pressa, mas com propósito. O estoicismo não é uma teoria abstrata, distante da realidade. Pelo contrário, é uma filosofia prática, feita para o dia a dia, para nos ajudar a viver melhor, especialmente quando a vida se torna mais complexa, mais frágil ou mais silenciosa. Muitas vezes, depois dos 50, começamos a revisitar nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas perdas e conquistas. Surgem perguntas que não costumávamos fazer. O que realmente importa agora? O que quero cultivar nesta fase da vida? Como lidar com o que não posso mais mudar? Como encontrar paz mesmo quando o mundo ao redor parece desordenado? As respostas não estão em fórmulas mágicas, mas em uma mudança de olhar. E é isso que os filósofos estoicos nos ensinam: mudar a forma como pensamos, sentimos e reagimos diante da realidade. Neste guia, vamos refletir juntos sobre 9 princípios estoicos, cada um deles com um valor profundo, não para impressionar, mas para fortalecer sua mente, seu coração e sua presença no mundo. Cada lição será um convite a desacelerar, a observar, a escolher com mais clareza. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Basta acolher o que faz sentido para o seu momento de vida. Às vezes, uma única mudança de atitude já transforma um dia inteiro, e aos poucos, uma vida inteira. Essas lições foram escritas pensando em você, que já viveu, que já amou, que já errou, que aprendeu, e que ainda tem tanto a compartilhar e a crescer. Não importa sua idade, enquanto houver lucidez e vontade de evoluir, haverá sempre um novo caminho de sabedoria a seguir. Vamos a ele. Lição 1. Transforme obstáculos em crescimento. Na juventude, somos ensinados a acreditar que os obstáculos são inimigos a serem vencidos o mais rápido possível. Derrubamos barreiras, forçamos resultados, insistimos com todas as forças. Mas a vida, com sua sabedoria paciente, nos mostra que nem todo muro precisa ser derrubado. Alguns precisam ser escalados, outros contornados, e alguns simplesmente observados com serenidade. A filosofia estoica nos ensina que os obstáculos não são o fim da estrada, mas parte do próprio caminho. Cada dificuldade pode,
se olhada com outros olhos, se transformar em uma oportunidade rara de crescimento interior. Imagine, por exemplo, um momento difícil da sua vida. Talvez tenha sido a perda de alguém querido, uma doença inesperada, um fracasso profissional, uma decepção dolorosa. No calor da dor, tudo parecia ruir. Mas agora, olhando para trás, talvez você consiga enxergar que aquele momento também lhe ensinou algo. Resiliência, paciência, gratidão, ou até mesmo o valor das coisas simples. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, não é apesar dos obstáculos que crescemos, é através deles. Quando enfrentamos uma dificuldade, temos duas escolhas. Podemos reclamar, resistir e nos amargurar, ou podemos perguntar a nós mesmos: e tem o que este desafio está tentando me ensinar? E tem como posso sair desta situação uma pessoa mais forte, mais lúcida, mais compassiva? É claro que não é fácil. Às vezes, a dor parece insuportável. Às vezes, o caminho é escuro e solitário. Mas justamente nesses momentos é que a filosofia estoica brilha como uma luz discreta, convidando-nos a dar um passo de cada vez, sem desespero, com dignidade. Exemplo prático. Imagine alguém que, após décadas de trabalho, se vê forçado a se aposentar mais cedo do que gostaria. A princípio, a sensação pode ser de inutilidade, de perda de propósito. Mas se essa pessoa olhar para a situação com olhos estoicos, poderá descobrir novos talentos, novas formas de contribuir, de viver com mais liberdade, de ensinar, de criar. Não se trata de negar a dor, ela é real, mas de aceitá-la como parte inevitável da existência. Ao mesmo tempo, procurar os pequenos fios de ouro que se escondem em meio às sombras. Exercício estoico. Hoje, pegue um pedaço de papel e escreva sobre um obstáculo recente que você enfrentou. Pergunte-se: 1. O que essa situação tentou me ensinar? 2. De que maneira eu posso sair mais forte ou mais sábio dela? 3. Se eu olhar para isso daqui a 5 anos, que história eu gostaria de contar sobre como atravessei este desafio? Responder honestamente a essas perguntas é um ato de coragem e maturidade, qualidades que só se aprofundam com o tempo. Reflexão final da lição. A vida depois dos 50 anos traz inevitavelmente mudanças, perdas e incertezas. Mas ela também traz a oportunidade rara de escolher como queremos caminhar. Cada obstáculo, grande ou pequeno, é uma chance de lapidar nossa alma. Como o escultor que, a cada golpe de cinzel, revela uma forma mais bela. Os estoicos nos lembram: não somos vítimas dos obstáculos, somos artistas moldando nossa própria história. E a sua história, a partir de agora, pode ser escrita com mais consciência, sabedoria e serenidade. Lição 2. Tenha a mente de um observador. Quantas vezes na vida reagimos antes de entender? Um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, uma atitude que não esperávamos, e pronto. Criamos uma história inteira na nossa mente. Às vezes, brigamos por algo que nem existia. Outras vezes, nos magoamos por algo que era apenas mal interpretado. Os filósofos estoicos sabiam que a mente humana tem o hábito de julgar antes de observar, e que isso é uma das maiores causas de sofrimento. Julgamos as pessoas, as situações, a nós mesmos, e fazemos isso com base em suposições, emoções momentâneas e experiências passadas que nem sempre se aplicam ao presente. Depois dos 50, a vida nos oferece uma chance rara, a de olhar para as coisas com mais calma. Não temos mais a urgência dos 20, nem a ansiedade dos 30. Temos mais tempo e, principalmente, mais perspectiva. E com isso, podemos cultivar uma habilidade poderosa, a da mente observadora. Epicteto escreveu: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você se torna um observador, em vez de um julgador, algo muda profundamente dentro de você. Você passa a ver os fatos como eles são, e não como sua mente, carregada de emoções, quer que eles pareçam. Exemplo do cotidiano.
Você recebe uma mensagem curta de um filho ou neto. Não posso falar agora. Em vez de pensar ele está me evitando ou está chateado comigo, que tal simplesmente observar? O que sei com certeza? Apenas que ele não pode falar agora. O resto são hipóteses criadas pela mente. E, muitas vezes, completamente falsas. Adotar esse tipo de postura evita conflitos desnecessários, mágoas que só nos ferem e pensamentos que geram ansiedade. É um exercício de paz mental. Como cultivar a mente de um observador. 1. Pause. Antes de reagir, respire. Espere alguns segundos. Dê um passo mental para trás. 2. Pergunte-se: o que eu sei de verdade? E o que estou apenas supondo? 3. Coloque-se no lugar do outro. Será que a pessoa teve um dia difícil? Será que está vivendo algo que eu desconheço? Esse exercício não é apenas um gesto de empatia. É uma maneira de preservar sua própria paz interior. Afinal, quanto menos reagimos às suposições, mais espaço temos para enxergar a realidade como ela é, e não como o nosso ego gostaria que fosse. Exemplo prático na vida madura. Muitas pessoas, ao chegar a uma certa idade, sentem-se menos ouvidas. É comum interpretar o silêncio ou a falta de tempo dos filhos como desinteresse. Mas será que isso é um fato? Ou um julgamento? Observar antes de julgar pode mudar não só a forma como vemos os outros, mas também como nos sentimos em relação a nós mesmos. Exercício estoico. Durante esta semana, toda vez que você se sentir magoado, irritado ou incomodado com alguém, anote o que aconteceu. Depois, escreva o que você sabe de fato e o que você interpretou. Ao lado, escreva como poderia ver a situação com mais generosidade ou neutralidade. Faça isso por 7 dias e observe o efeito. Reflexão final da lição. Ser um observador é escolher ver o mundo com olhos mais calmos. É deixar espaço para o benefício da dúvida. É permitir que a verdade apareça antes que o julgamento a esconda. Depois dos 50, essa habilidade não é apenas útil, é essencial. Afinal, quando aprendemos a observar mais e julgar menos, abrimos espaço para viver com mais leveza, sabedoria e compaixão. Lição 3. Domine a arte de não reagir. Você já se arrependeu de ter dito algo no impulso? Talvez uma palavra atravessada no momento de raiva, ou uma reação emocional que piorou ainda mais uma situação delicada. Quantas vezes, ao lembrar da cena, você pensou: se eu tivesse respirado antes de responder? Com o passar dos anos, a vida nos mostra com clareza: reagir no calor da emoção quase nunca é uma boa escolha. E é exatamente por isso que os estoicos consideravam a capacidade de conter a reação impulsiva uma das maiores formas de inteligência emocional. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. E, muitas vezes, ser diferente significa não reagir como o outro espera. Mas atenção, não reagir não é o mesmo que ser passivo. É ser inteligente, estratégico e dono de si. É escolher quando e como responder, ou até mesmo se vale a pena responder. E essa é uma arte que se refina com o tempo e com a maturidade. Depois dos 50, essa lição se torna ainda mais valiosa. Porque já vivemos o suficiente para saber que nem toda briga vale a energia, nem todo conflito precisa ser enfrentado. Às vezes, o silêncio é mais forte do que 1000 palavras. Exemplo realista. Imagine uma situação comum. Uma reunião de família em que alguém faz um comentário sarcástico ou crítico. Em vez de devolver na mesma moeda, levantar a voz ou deixar o ambiente pesado, você respira fundo, sorri com leveza e muda de assunto. Nesse simples gesto, você mostra força, não fraqueza. O estoicismo nos convida a fazer uma pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é onde mora a sabedoria. A regra dos 5 segundos. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é a chamada regra dos 5 segundos. Funciona assim. Sempre que sentir vontade de reagir impulsivamente, seja com palavras, atitudes ou gestos, espere 5 segundos. Respire. Observe. Reflita.
Esse pequeno intervalo é suficiente para que a razão retome o controle. Em vez de uma resposta emocional, você pode oferecer uma atitude pensada. Isso não apenas evita conflitos, mas também te coloca em uma posição de equilíbrio e respeito. Exercício estoico para esta lição. Durante os próximos dias, toda vez que algo te incomodar, uma palavra, uma atitude, uma crítica, pratique a regra dos 5 segundos. 1. Respire profundamente. 2. Conte mentalmente até 5. 3. Pergunte a si mesmo: vale a pena responder agora? 4. Se decidir que sim, escolha palavras calmas. Se decidir que não, deixe passar, com dignidade. Com o tempo, essa prática se torna natural. E o que antes causava reações automáticas, hoje se dissolve no silêncio de uma mente mais consciente. Reagir é perder o controle. Não reagir é escolher a paz. Em muitas situações, quem se descontrola, perde. Perde a razão, perde o respeito, perde a paz. Mas quem mantém a serenidade, mesmo diante da provocação, demonstra força verdadeira. A força que vem de dentro. Reflexão. Pense em alguma situação recente em que você reagiu impulsivamente. O que poderia ter mudado se você tivesse feito uma pausa? Como teria se sentido se tivesse escolhido o silêncio ou uma resposta mais serena? A boa notícia é: nunca é tarde para mudar. Com cada nova escolha, mesmo depois dos 50, podemos nos tornar pessoas mais calmas, mais centradas, mais fortes. Conclusão desta lição: dominar a arte de não reagir é libertador. Não é sobre se calar diante do que é injusto, mas sim sobre escolher quando e como agir. É entender que nem toda batalha vale o desgaste, e que o verdadeiro domínio começa por dentro. Os estoicos sabiam disso. E você, agora, também sabe. A partir de hoje, experimente responder menos com o instinto e mais com a sabedoria. Lição 4. Foco no que se pode controlar. 700 palavras. Quantas vezes você já perdeu o sono por algo que estava completamente fora do seu alcance? Uma notícia ruim na televisão, a atitude de alguém querido, a saúde de um familiar, uma mudança inesperada no mundo? E, depois de tanto se preocupar, percebeu que nada mudou, a não ser sua paz interior, que foi embora em silêncio. Essa é uma das armadilhas mais comuns da mente humana: gastar energia com o que não podemos controlar. E, com o tempo, essa energia gasta vira ansiedade, frustração, estresse, muitas vezes doenças. Os filósofos estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto, por exemplo, ensinava que a chave para a serenidade está em uma distinção simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. E o segredo da paz interior? Concentrar-se apenas no que depende de nós. O que está sob nosso controle? Item nossas atitudes. Item nossas palavras. Item nossos pensamentos. Item nossas escolhas. Item nosso esforço. Item nosso tempo. O que não está sob nosso controle? Item o que os outros pensam. Item o passado. Item o futuro incerto. Item o tempo lá fora. Item o comportamento alheio. Item o que já aconteceu. Pode parecer óbvio, mas no dia a dia é fácil esquecer. Especialmente quando amamos alguém. Queremos ajudá-lo, orientá-lo, protegê-lo. Mas a verdade é que, mesmo com o melhor coração do mundo, não conseguimos mudar aquilo que não depende de nós. Exemplo prático. Imagine que você marcou um encontro com um amigo e ele não aparece. Você pode: 1. Ficar irritado, pensar que foi desrespeito, criar 1000 teorias. 2. Aceitar que imprevistos acontecem, respirar fundo e aproveitar aquele momento consigo mesmo. A situação externa não muda, mas a sua experiência interna muda completamente dependendo de onde você coloca o seu foco. A maturidade e o foco seletivo. Depois dos 50, essa lição se torna ouro. Já não temos a mesma energia física de antes, e é por isso que precisamos usar melhor a energia mental e emocional. Quanto menos tempo você gasta com o que não pode mudar, mais tempo sobra para o que realmente importa: sua saúde, seus afetos,
seus momentos, seu legado. A sabedoria está em não desperdiçar a vida com o que está fora do alcance. Exercício estoico. O papel dobrado. Pegue uma folha de papel e dobre-a ao meio. De um lado, escreva: está sob meu controle. Do outro, não está sob meu controle. Agora, pense em algo que está te preocupando neste momento. Divida os elementos da situação entre as duas colunas. Depois, foque toda a sua atenção e energia somente na coluna do que você pode controlar. A outra parte, aceite-a, entregue-a, liberte-se dela. Mesmo que ela ainda esteja presente, ela não precisa te dominar. Faça isso com frequência. Aos poucos, sua mente se acostuma a viver com mais leveza, porque deixa de lutar contra o incontrolável. Reflexão final da lição. O mundo ao nosso redor vai continuar mudando. Pessoas virão e partirão. O inesperado baterá à porta. Mas há algo que sempre estará ao nosso alcance: nossa maneira de reagir, de pensar, de escolher. E é aí que está o verdadeiro poder. Não em controlar o mundo, mas em controlar nossa atitude diante do mundo. Os estoicos sabiam que, ao focar no que podemos controlar, encontramos a verdadeira liberdade. E você, que já viveu tanto, sabe, a paz não está fora, está dentro, quando aprendemos a escolher onde colocar nossa atenção. Lição 4. Foco no que se pode controlar. Quantas vezes você já perdeu o sono por algo que estava completamente fora do seu alcance? Uma notícia ruim na televisão, a atitude de alguém querido, a saúde de um familiar, uma mudança inesperada no mundo? E, depois de tanto se preocupar, percebeu que nada mudou, a não ser sua paz interior, que foi embora em silêncio. Essa é uma das armadilhas mais comuns da mente humana: gastar energia com o que não podemos controlar. E, com o tempo, essa energia gasta vira ansiedade, frustração, estresse, muitas vezes doenças. Os filósofos estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto, por exemplo, ensinava que a chave para a serenidade está em uma distinção simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. E o segredo da paz interior? Concentrar-se apenas no que depende de nós. O que está sob o nosso controle? Item nossas atitudes. Item nossas palavras. Item nossos pensamentos. Item nossas escolhas. Item nosso esforço. Item nosso tempo. O que não está sob o nosso controle? Item o que os outros pensam. Item o passado. Item o futuro incerto. Item o tempo lá fora. Item o comportamento alheio. Item o que já aconteceu. Pode parecer óbvio, mas no dia a dia é fácil esquecer. Especialmente quando amamos alguém. Queremos ajudá-lo, orientá-lo, protegê-lo. Mas a verdade é que, mesmo com o melhor coração do mundo, não conseguimos mudar aquilo que não depende de nós. Exemplo prático. Imagine que você marcou um encontro com um amigo e ele não aparece. Você pode: 1. Ficar irritado, pensar que foi desrespeito, criar 1000 teorias. 2. Aceitar que imprevistos acontecem, respirar fundo e aproveitar aquele momento consigo mesmo. A situação externa não muda, mas a sua experiência interna muda completamente dependendo de onde você coloca o seu foco. A maturidade e o foco seletivo. Depois dos 50, essa lição se torna ouro. Já não temos a mesma energia física de antes, e é por isso que precisamos usar melhor a energia mental e emocional. Quanto menos tempo você gasta com o que não pode mudar, mais tempo sobra para o que realmente importa: sua saúde, seus afetos, seus momentos, seu legado. A sabedoria está em não desperdiçar a vida com o que está fora do alcance. Exercício estoico. O papel dobrado. Pegue uma folha de papel e dobre-a ao meio. De um lado, escreva: está sob meu controle. Do outro, não está sob meu controle. Agora, pense em algo que está te preocupando neste momento. Divida os elementos da situação entre as duas colunas. Depois, foque toda a sua atenção e energia somente na coluna do que você pode controlar. A outra parte, aceite-a, entregue-a,
liberte-se dela. Mesmo que ela ainda esteja presente, ela não precisa te dominar. Faça isso com frequência. Aos poucos, sua mente se acostuma a viver com mais leveza, porque deixa de lutar contra o incontrolável. Reflexão final da lição. O mundo ao nosso redor vai continuar mudando. Pessoas virão e partirão. O inesperado baterá à porta. Mas há algo que sempre estará ao nosso alcance: nossa maneira de reagir, de pensar, de escolher. E é aí que está o verdadeiro poder. Não em controlar o mundo, mas em controlar nossa atitude diante do mundo. Os estoicos sabiam que, ao focar no que podemos controlar, encontramos a verdadeira liberdade. E você, que já viveu tanto, sabe, a paz não está fora, está dentro, quando aprendemos a escolher onde colocar nossa atenção. Lição 5. Reduza a importância das coisas. Você já percebeu como algumas pessoas se deixam abalar por coisas pequenas? Um comentário atravessado, um olhar indiferente, um atraso no trânsito. E, de repente, todo o dia delas está arruinado. Às vezes, isso acontece com todos nós. Damos a certas situações uma importância muito maior do que elas realmente têm. Os estoicos chamavam isso de peso imaginário. Ou seja, colocamos sobre os ombros fardos que poderiam ser leves, ou nem precisariam ser carregados. Depois dos 50, quando já vivemos muitas histórias, já enfrentamos perdas e aprendemos sobre o que realmente importa, essa lição se torna ainda mais clara. Não vale a pena gastar energia com o que, em breve, será irrelevante. Sêneca escreveu: é parte da felicidade humana não se deixar dominar por pequenos aborrecimentos. Quantas vezes ficamos irritados com algo que, uma semana depois, nem lembramos mais? Ou pior, ficamos presos a algo pequeno enquanto a vida passa lá fora, esperando um sorriso, uma conversa tranquila, uma boa refeição com quem amamos. O que está roubando sua paz? Pare por um momento e pense. O que tem tirado sua paciência ultimamente? Um vizinho barulhento? Um parente que critica demais? Um erro que cometeu no passado? Agora pergunte a si mesmo: item isso ainda será importante daqui a um mês? Item e daqui a um ano? Item se fosse outra pessoa passando por isso? O que eu diria a ela? Na maioria das vezes, você verá que está carregando algo leve como se fosse pesado. E soltar esse peso é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Exemplo prático. Imagine uma situação corriqueira. Você está em um supermercado e alguém passa na sua frente na fila. Você pode: 1. Ficar irritado, discutir, passar o resto do dia reclamando do desrespeito. 2. Respirar fundo, lembrar que isso não muda nada essencial e seguir em frente. A escolha não muda o fato, mas muda completamente o impacto emocional sobre você. E, aos poucos, você percebe: a verdadeira leveza da vida está em deixar passar o que não merece ficar. Exercício estoico: escala da importância. Pegue um caderno e desenhe uma linha de 0 a 10. Toda vez que algo te incomodar, pergunte-se: item de 0 a 10. Qual é o real impacto disso na minha vida? Item: isso afeta minha saúde, meus afetos, meu propósito. Se for menor que 5, solte. Se for maior que 5, haja com clareza. Se for 10, respire, peça ajuda se precisar, mas não reaja no impulso. Esse exercício simples te ensina a dar proporção justa às coisas, algo que se aprende com maturidade e que pode salvar dias inteiros de estresse desnecessário. Reflexão final da lição: viver com sabedoria não é ter uma vida sem problemas. É aprender a não transformar pequenos problemas em grandes tormentos. Depois dos 50, cada dia se torna mais precioso. Não porque temos menos tempo, mas porque passamos a entender melhor o valor do tempo. E gastar esse tempo com ressentimentos, reclamações ou irritações cotidianas é um desperdício que não cabe mais. Os estoicos nos ensinam: o que te incomoda não é o fato em si, mas a importância que você dá a ele. Então, a partir de hoje, escolha dar importância ao que realmente merece. Item: um momento de paz.
Item um gesto de carinho. Item uma conversa sincera. Item a leveza de quem já entendeu que nem tudo precisa de uma resposta. Lição 6. Aprenda a vencer sem discutir. Você já saiu de uma discussão com a sensação de que não ganhou nada, mesmo tendo vencido o argumento? Muitas vezes, insistimos em provar um ponto de vista, em ter razão, em mostrar para o outro. No fim, o que sobra é desgaste, mágoa e silêncio entre pessoas que se amam. Os estoicos sabiam que nem toda vitória vale o preço da paz. E mais, nem toda vitória precisa de luta. Há sabedoria em ceder. Há força em recuar. Há grandeza em não reagir. Epicteto nos lembra: é impossível aprender aquilo que se pensa já saber. Ou seja, quando estamos obcecados por provar que estamos certos, fechamos as portas para escutar, para aprender, para compreender o outro. Depois dos 50, o ego se cansa. Com o tempo, descobrimos que convencer alguém raramente é tão valioso quanto manter uma boa relação. Que nem todo argumento precisa ser vencido, alguns precisam apenas ser deixados de lado. E que, muitas vezes, o silêncio é mais convincente do que a insistência. Exemplo do dia a dia. Um filho adulto te contradiz em algo. Você tem experiência, sabe que está certo, mas também sabe que ele precisa aprender por si. Em vez de discutir, você escuta, observa e respeita o tempo dele. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É confiar que o exemplo silencioso vale mais do que 1000 correções. A regra estoica da vitória silenciosa. Antes de entrar em uma discussão, pergunte-se: 1. Se eu vencer, isso realmente muda algo importante? 2. Estou debatendo por convicção ou por orgulho? 3. Existe uma forma de resolver isso sem confronto? Em muitas situações, o melhor resultado não é ganhar a conversa, mas manter o vínculo, preservar o clima, demonstrar maturidade. Os estoicos chamavam isso de autodomínio, a capacidade de escolher não o que satisfaz o ego, mas o que nutre o espírito. Exercício estoico: escolha suas batalhas. Durante a próxima semana, observe suas interações. Quando surgir uma divergência, item respire antes de responder. Item avalie se o assunto é essencial ou apenas um detalhe. Item pergunte-se: isso vale o desgaste ou posso abrir mão da razão em nome da harmonia? Anote, ao final do dia, como se sentiu ao não entrar numa discussão desnecessária. Observe como sua energia emocional se preserva e como a relação com o outro muitas vezes melhora. A grandeza de quem não precisa provar. Muitos pensam que ceder é sinal de fraqueza. Mas, na verdade, só quem é realmente forte pode escolher o silêncio em vez da disputa. Porque não está tentando provar nada. Já está em paz consigo mesmo. Isso é especialmente valioso em relações familiares, amizades antigas, casamentos de longa data. O tempo ensina que discutir por pequenas coisas nos rouba momentos preciosos. E que vencer com sabedoria é, muitas vezes, deixar o outro ganhar e seguir em frente com leveza. Reflexão final da lição. A vitória mais bonita é aquela que preserva o amor. A resposta mais forte, às vezes, é o silêncio. A escolha mais sábia é não reagir onde o orgulho quer gritar. Depois dos 50, cada gesto de paz vale mais do que 1000 palavras corretas. E quando você aprende a vencer sem discutir, descobre que a vida se torna mais leve, os relacionamentos mais profundos e a sua alma mais livre. Lição 7. Proteja sua mente como um tesouro. Você já parou para pensar que tudo o que entra na sua mente molda, pouco a pouco, quem você é? As palavras que escuta, as notícias que lê, as conversas que tem, os pensamentos que repete. Tudo isso se acumula em silêncio e forma o seu modo de ver o mundo. Os estoicos enxergavam a mente como algo sagrado, que merece o mesmo cuidado que damos ao corpo, ou até mais. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna atingida com a cor dos pensamentos. Ou seja, aquilo que deixamos entrar no nosso interior define a qualidade da nossa vida. E proteger a mente não é se isolar do mundo, mas filtrar o que merece permanecer dentro.
A maturidade e o filtro mental. Depois dos 50, muitos já perceberam que a vida passa rápido demais para ser desperdiçada com futilidades, fofocas, conflitos e conteúdos tóxicos. Mas, mesmo assim, às vezes nos deixamos levar. Ligamos a televisão e absorvemos uma enxurrada de más notícias. Abrimos redes sociais e nos comparamos com vidas que não são reais. Mantemos conversas que apenas drenam nossa energia. E quando percebemos, estamos mentalmente cansados, emocionalmente vazios e espiritualmente distantes de nós mesmos. A boa notícia é: nós temos escolha. Podemos decidir o que alimenta nossa mente. Podemos fechar a porta para o que nos faz mal e abrir espaço para aquilo que nos nutre de verdade. A mente como um jardim. Imagine sua mente como um jardim. Se você não cuida, o mato cresce, as ervas daninhas tomam conta. Mas se você rega, poda, escolhe bem o que plantar, flores nascem, frutos aparecem. A pergunta é: o que você tem plantado? E tem boas leituras ou comentários amargos? E tem silêncio interior ou excesso de opiniões alheias? E tem pensamentos construtivos ou críticas constantes? Exemplo realista. Pense em um dia em que você passou tempo demais assistindo a noticiários negativos ou conversando com alguém que só reclamava. Como você se sentiu depois? Provavelmente mais tenso, irritado, desanimado. Agora pense em um momento em que leu um bom livro, ouviu uma música que tocou sua alma ou teve uma conversa sincera com alguém querido. O efeito foi o oposto. Regenerador, nutritivo, vivo. Esse é o poder do que entra na mente. Ação estoica. Faça uma limpeza mental. Durante os próximos dias, reflita sobre os conteúdos que você consome. Pergunte-se: 1. O que estou lendo, ouvindo e assistindo me torna uma pessoa melhor ou pior? 2. Quais conversas me deixam mais leve? Quais me drenam? 3. Que tipo de pensamentos tenho repetido para mim mesmo? Eles me fortalecem ou me sabotam? Depois disso, tome uma decisão estoica. Elimine o que não agrega. Desligue o que contamina. Afaste-se, com gentileza, do que te puxa para baixo. Substitua por conteúdos e presenças que te tragam paz, clareza e inspiração. Se quiser ir mais longe, crie um ritual mental para começar bem o dia. Item 1 frase estoica pela manhã. Item 3 coisas pelas quais você é grato. Item 1 momento de silêncio antes de ver o celular. Pequenos hábitos que, somados, protegem a mente como um tesouro. Reflexão final da lição. A mente é o lugar onde tudo começa. Suas decisões, seus sentimentos, sua percepção da realidade. E quando você cuida da sua mente, cuida da sua vida. Depois dos 50, o tempo se torna mais precioso. E não há tempo a perder com ruídos mentais que não nos levam a lugar nenhum. Por isso, escolha com carinho o que você permite entrar. Faça da sua mente um espaço sagrado, limpo, fértil, calmo. Os estoicos sabiam: o que alimenta a mente constrói o destino. E você, a partir de hoje, pode construir um destino mais leve, lúcido e sereno, um pensamento de cada vez. Lição 8. Aceite a simplicidade. Você já percebeu como a verdadeira sabedoria se esconde nas coisas simples? Um café tomado com calma, uma caminhada sem pressa, uma conversa sincera, um silêncio confortável. A simplicidade não é a ausência de profundidade, é a essência do que é verdadeiro. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, o brilhante é simples. A vida, quando despida dos excessos, revela aquilo que realmente importa. Sêneca nos lembra: é pobre, não aquele que tem pouco, mas o que precisa de muito. Vivemos em tempos que valorizam o complexo. Produtos sofisticados, palavras difíceis, planos mirabolantes. Mas, com o passar dos anos, descobrimos que quanto mais simples, mais leve e mais libertador. A maturidade é a arte de descomplicar. Depois dos 50, muitos chegam à conclusão de que acumulamos demais: objetos, compromissos, obrigações, até mesmo pensamentos e emoções que não servem mais.
E é nesse momento que a simplicidade se torna uma aliada poderosa. Não para nos tornar minimalistas da moda, mas para voltarmos ao que tem valor real: tempo, saúde, afeto, paz interior. Simplificar não é empobrecer, é purificar. Item purificar a casa do que não usamos mais. Item purificar o coração de mágoas antigas. Item purificar a agenda do que só preenche, mas não nutre. Item purificar a mente de pensamentos desnecessários. Exemplo cotidiano. Você já se viu em uma situação onde tudo parecia confuso? Um problema familiar? Uma decisão financeira? Um mal-entendido? A solução, muitas vezes, aparece quando você pergunta: qual é a saída mais simples possível? Às vezes, é apenas conversar. Às vezes, é dizer não. Às vezes, é não fazer nada, apenas esperar com serenidade. Essa clareza só aparece quando deixamos o excesso de lado. E isso é um presente que a maturidade oferece: a capacidade de enxergar com menos distrações. Exercício estoico: o desafio da simplicidade. Durante esta semana, escolha um aspecto da sua vida para simplificar. Pode ser: item um espaço da casa que você vai organizar. Item um compromisso que você vai gentilmente recusar. Item uma decisão que você vai tomar de forma direta. Item uma emoção que você vai deixar ir. Anote o que mudou ao adotar essa postura. Perceba como a leveza surge quando deixamos o excesso para trás. Reflexão final da lição: a vida é curta demais para ser complicada, e longa o bastante para ser vivida com plenitude, se soubermos focar no essencial. Os estoicos sabiam que a beleza da vida está na simplicidade do viver. E você, com toda a experiência que já carrega, pode transformar cada dia em algo mais simples, mais calmo, mais verdadeiro. Menos ruído, mais presença, menos esforço desnecessário, mais sentido. A verdadeira inteligência não está em complicar o que é simples, mas em tornar simples o que parecia complicado. Lição 9. Controle o ego antes que ele te controle. Você já presenciou alguém que perdeu grandes oportunidades por orgulho? Talvez um colega que se recusou a pedir ajuda, um familiar que sempre precisa estar certo, ou até mesmo você mesmo, em algum momento da vida, deixando o ego falar mais alto do que o bom senso. O ego não grita, ele sussurra, com voz disfarçada de autoestima. Mas, quando não é observado, ele nos conduz a decisões baseadas no orgulho, e não na razão. E os estoicos sabiam: o ego é um dos maiores inimigos da sabedoria. Epicteto dizia: é impossível aprender algo novo se você acredita já saber tudo. O ego faz isso conosco. Nos impede de aprender, de ouvir, de refletir. Ele transforma críticas construtivas em ofensas. Ele transforma conselhos em ameaças. Ele transforma oportunidades de crescimento em batalhas por controle. A maturidade e o desarme do ego. Depois dos 50, temos a chance de olhar para o ego com mais compaixão e mais lucidez. Afinal, já caímos, já erramos, já perdemos e ganhamos. E, com isso, podemos deixar de lado a necessidade de provar algo. A verdadeira força, nessa fase da vida, não está em vencer debates, mas em admitir que ainda temos muito a aprender. Está em escutar com o coração aberto. Está em pedir ajuda sem vergonha. Está em aceitar que não sabemos tudo e que está tudo bem. Exemplo realista: você está em uma conversa e alguém te contradiz. O ego quer responder: eu sei o que estou dizendo. Mas a sabedoria pergunta: será que posso escutar primeiro? Nessa escolha, você não perde, você cresce. Ação estoica: observe o ego em ação. Durante os próximos dias, observe as situações em que você sente. E tem vontade de interromper alguém para se afirmar. E tem resistência a aceitar uma crítica ou sugestão. E tem desejo de ter a última palavra. Anote o que sentiu e pergunte-se: 1. Isso vem da minha razão ou do meu orgulho? 2. Essa reação vai me fazer crescer ou apenas satisfazer o ego? Esse simples ato de observação
já enfraquece o ego, porque ele perde força quando é iluminado pela consciência. Reflexão final da lição: controlar o ego não é apagar sua identidade. É permitir que ela seja conduzida por sabedoria, e não por vaidade. Depois dos 50, temos o privilégio de não precisar provar mais nada para ninguém. Já somos o que somos. Já temos uma história. E agora, podemos usar essa história para inspirar, ensinar, servir e continuar aprendendo. Os estoicos sabiam que a mente forte é aquela que escuta antes de falar, que considera antes de julgar, que aprende mesmo quando sabe muito. E você, agora, também sabe. Quanto menor o ego, maior a liberdade de ser quem se é. Com leveza, com verdade, com sabedoria. Se você chegou até aqui, parabéns. Não por ter lido ou escutado 9 lições estoicas, mas por ter feito algo raro e precioso: pausar para refletir sobre si mesmo. Em um mundo acelerado, onde todos querem ter mais, fazer mais, provar mais, você escolheu o caminho da sabedoria. E a sabedoria, como nos ensinam os estoicos, não grita, ela sussurra. Não promete glória, mas entrega paz. Não quer vencer o outro, mas sim viver em harmonia consigo mesmo. Cada lição aqui não é um destino, mas uma bússola. Um lembrete gentil de que a vida pode ser mais leve, mais simples, mais significativa, mesmo, e talvez principalmente, depois dos 50. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma prática, um pensamento, um silêncio. E permita que essa filosofia milenar se misture à sua história única. Afinal, viver com sabedoria não tem idade. E a vida, quando vivida com intenção, sempre pode recomeçar. Em qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer coração. Nos vemos na próxima jornada.